Quando pensamos em pobreza e alimentação, o senso comum pode nos levar a estereótipos clássicos de fome crônica e desnutrição. Embora esse cenário, infelizmente, ainda esteja presente em uma parte da população brasileira, é importante não reduzir toda a questão a uma falta de acesso à comida, mas também considerar outros fatores, como o estresse vivenciado por pessoas de baixa renda. Ele exerce um papel crítico nas escolhas alimentares, podendo favorecer a compulsão e, por consequência, a obesidade. Todas essas condições se reforçam mutuamente e podem gerar um ciclo difícil de ser rompido. Eu sou Letícia Moraes, graduanda da Universidade de São Paulo, e nesse episódio do podcast Alimente a Mente nós vamos nos aprofundar sobre essas conexões entre pobreza, alimentação e estresse tóxico. Em primeiro lugar, é importante situar o que é a alimentação. Não se trata apenas da ingestão de nutrientes, mas também de um ato social, influenciado pela cultura que envolve cada indivíduo. Assim, quando alguém de baixa renda não consome determinado alimento, essa alimentação pode não ser apenas material, ou seja, mesmo se houver o acesso, o consumo não é pleno. Uma questão importante a se considerar é a do preparo da comida e de quem realiza esse papel, já que os alimentos in natura e minimamente processados, considerados a base de uma alimentação saudável, são perecíveis e exigem reposição constante, ao contrário dos ultraprocessados, que são disponíveis em todo lugar. Por isso, com o estresse gerado pela sobrecarga do dia a dia, a escolha por alimentos industrializados pode ser uma alternativa prática para essas famílias, porém uma que, no futuro, poderá gerar graves consequências à saúde. Esses alimentos in natura e minimamente processados, descritos pelo Guia Alimentar para a População Brasileira como legumes, verduras, frutas, grãos, carnes, leite e afins, são a forma mais adequada de obter os valores diários necessários dos macronutrientes e micronutrientes. Quando, por praticidade, optamos por substituí-los nas refeições por ultraprocessados, como biscoitos, macarrões instantâneos, hambúrgueres e outros produtos repletos de aditivos nocivos, consolidamos um cenário de malnutrição. Esse padrão pode dar lugar ao que chamamos de fome oculta, no qual o excesso de calorias ingeridas não se traduz em uma dieta nutricionalmente completa. Atualmente, com as produções alimentícias em larga escala, mesmo pessoas com poucas condições financeiras têm acesso fácil aos ultraprocessados. Isso se deve, em parte, a políticas fiscais distorcidas. Um exemplo é o setor de refrigerantes, por exemplo, que já se beneficiou de isenções fiscais bilionárias. Segundo o economista Arnoldo de Campos e a engenheira de alimentos Edna Carmelio, os alimentos orgânicos, por exemplo, chegam a pagar quase 4 vezes mais tributos que os convencionais sobre a mesma unidade de produto, o que torna seu preço ainda menos acessível para populações vulneráveis. Além disso, a distribuição espacial dos estabelecimentos agrava o problema. Em grandes cidades, é comum o aparecimento dos pântanos alimentares, que são áreas onde os alimentos ultraprocessados dominam as prateleiras, enquanto aqueles, in natura, são escassos. Não por acaso, a taxa de sobrepeso da população se acentua entre as classes D e E. A pobreza funciona como um agente estressor, capaz de permear e restringir todas as dimensões de vida do indivíduo. Nesse contexto, a população afetada possui uma maior tendência a um quadro de estresse crônico, especialmente considerando os trabalhos insalubres a que muitas vezes são submetidos. Nessas situações de tensão constante, o corpo produz cortisol em excesso, e estudos científicos comprovam a capacidade desse hormônio em aumentar a sensibilidade do sistema de recompensa cerebral, que é basicamente o circuito que nos motiva a repetir ações associadas ao alívio imediato e bem-estar. Assim, quem vive sob pressão constante está mais propenso a se envolver em comportamentos que oferecem conforto rápido, como o consumo compulsivo de alimentos ultraprocessados. Com o tempo, a sensação de saciedade é prejudicada, e a carência de nutrientes pode favorecer efeitos ainda mais intensos do estresse, retroalimentando o processo, no qual o estresse perpetua a má alimentação e vice-versa. Para quebrar esse ciclo, é importante combater o problema nas mais diversas frentes. Em um país como o Brasil, tão rico em biodiversidade, a presença estrutural dos ultraprocessados está longe de ser apenas uma questão de falta de disponibilidade. Políticas públicas que garantam uma distribuição alimentar de qualidade são essenciais, já que o meio influencia, em grande parte, as escolhas alimentares realizadas. Além disso,
É crucial refletir sobre incentivos fiscais para alimentos pouco processados, que promovam qualidade nutricional para a população, já que as doenças associadas à má alimentação consomem grande parte dos recursos do sistema público de saúde. De maneira complementar, essas medidas possibilitariam a reversão desse cenário crítico.